Você já parou para pensar que uma simples passagem bíblica pode esconder um dos maiores princípios de prosperidade que muitos homens de sucesso compreenderam? Durante séculos, grandes líderes, empreendedores e pessoas que construíram grandes fortunas buscaram entender uma pergunta: qual é o segredo que faz algumas pessoas prosperarem, enquanto outras permanecem presas aos mesmos ciclos de dificuldade? E talvez a resposta não esteja apenas no dinheiro, nas oportunidades ou nas circunstâncias externas. Talvez ela esteja em algo muito mais profundo: a forma como você pensa, a força da sua fé e a maneira como você conduz sua vida. Napoleon Hill dedicou sua vida estudando as mentes das pessoas mais bem-sucedidas do mundo e descobriu que toda grande conquista começa primeiro dentro de uma pessoa. Antes de existir uma grande riqueza nas mãos, precisa existir uma grande visão na mente e um propósito forte no coração. Mas hoje vamos revelar uma reflexão poderosa, a passagem bíblica que todo rico conhece, Napoleon Hill. Uma mensagem que pode transformar a maneira como você enxerga a prosperidade, o sucesso e o seu próprio potencial. Porque talvez você tenha passado anos acreditando que suas dificuldades definem quem você é. Talvez você tenha enfrentado momentos de dúvida, perdas, rejeições e situações em que pensou em desistir. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. E se o momento mais difícil da sua vida for justamente o momento que está preparando você para uma grande transformação? E se Deus não estiver fechando caminhos, mas fortalecendo você para caminhar por caminhos maiores? Nesta jornada, você vai descobrir como a mente, a fé, a disciplina e a ação podem se unir para criar uma nova realidade. Você vai entender por que pessoas prósperas não pensam apenas em dinheiro, mas em propósito. Por que elas não esperam as condições perfeitas, mas começam com aquilo que têm? E por que a verdadeira riqueza começa muito antes de aparecer no mundo exterior? Antes de continuarmos essa história, eu quero pedir algo especial para você. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas mensagens de transformação, mentalidade e prosperidade. Deixe o seu like, porque esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar alguém que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E escreva nos comentários: minha mente está preparada para a prosperidade. Minha fé é maior que meus desafios. Agora, prepare o seu coração. Abra a sua mente e permita que essa mensagem fale com você. Porque talvez a resposta que você procura há tanto tempo esteja prestes a ser revelada. Durante muitos anos da minha vida, observei um padrão que se repetia entre homens e mulheres que alcançavam grandes realizações. Eu descobri que a verdadeira riqueza nunca começava no bolso de uma pessoa. Ela começava em um lugar muito mais profundo, dentro da mente e do espírito. Muitos procuram a riqueza olhando para fora. Procuram respostas em números, oportunidades, contatos e circunstâncias. Mas poucos entendem que antes de conquistar qualquer tesouro no mundo exterior, é necessário construir um tesouro dentro de si mesmo. Existe uma passagem antiga nas Escrituras que atravessou gerações carregando uma mensagem poderosa. Uma mensagem que muitos leem, mas poucos compreendem. Uma mensagem que revela que a prosperidade não nasce apenas do trabalho das mãos, mas da transformação da consciência. E eu pergunto a você: e se aquilo que está impedindo sua prosperidade não for a falta de oportunidade, mas a forma como você enxerga a própria vida? E se a maior barreira entre você e seus sonhos não estiver no mundo, mas nos pensamentos que você alimenta todos os dias? Durante minha jornada, estudando homens de sucesso, descobri que todos eles tinham algo em comum:
uma fé inabalável em uma visão maior do que eles mesmos. Eles acreditavam antes de ver. Eles caminhavam antes de existir uma estrada. Eles agiam antes de receber qualquer garantia, porque entenderam uma das maiores leis da vida. A mente que aceita a possibilidade da vitória começa a criar caminhos onde antes só existiam obstáculos. Mas permita-me contar uma história. Havia um homem chamado Daniel. Ele nasceu em uma pequena cidade, cercado por limitações. Desde criança, ouvia pessoas dizendo: "Você não nasceu para grandes coisas. Dinheiro é apenas para alguns escolhidos. Sonhos grandes são para pessoas especiais." E por muitos anos, Daniel carregou essas palavras como se fossem verdades. Todas as noites, depois de um longo dia de trabalho, ele sentava sozinho em seu quarto simples. Pegava um livro antigo que havia recebido de seu avô e começava a ler. Ele não tinha riquezas, ele não tinha contatos importantes, ele não tinha garantias de sucesso, mas tinha algo que muitos milionários perderam: uma mente aberta para aprender e um coração disposto a acreditar. Enquanto outros passavam horas reclamando das dificuldades, Daniel buscava conhecimento. Enquanto outros culpavam o passado, ele construía o futuro. Enquanto outros esperavam uma oportunidade aparecer, ele preparava sua mente para reconhecê-la. Certa noite, diante do espelho, Daniel olhou para si mesmo e fez uma promessa: "Eu não nasci para viver limitado. Eu não permitirei que o medo controle meu destino. Eu sou capaz. Eu tenho dentro de mim a força para vencer. Deus colocou em mim talentos que ainda preciso despertar." Aquele momento parecia simples, mas grandes transformações começam com pequenas decisões internas. Napoleon Hill sempre ensinou que aquilo que a mente consegue conceber e acreditar, ela pode buscar realizar através de um plano definido e ação persistente. A fé sem ação permanece apenas como desejo, mas quando a fé encontra disciplina, ela se transforma em força. Muitas pessoas pedem por prosperidade, mas continuam alimentando pensamentos de escassez. Pedem novas portas, mas permanecem paradas diante das antigas. Pedem mudanças, mas continuam repetindo os mesmos hábitos. Então eu pergunto: você está preparando sua mente para receber aquilo que pede em oração? Porque a prosperidade não é apenas uma recompensa externa. Ela é um reflexo da pessoa que você está se tornando. A passagem bíblica que muitos ricos compreenderam não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre sabedoria, fala sobre plantar antes de colher, fala sobre desenvolver caráter antes de buscar conquistas, fala sobre entender que existe uma força maior trabalhando junto daqueles que caminham com propósito. Daniel começou uma jornada. Ele ainda não sabia que suas noites de estudo, suas lágrimas silenciosas e suas batalhas internas estavam preparando o homem que ele se tornaria. Ele ainda não sabia que os momentos em que caminhava sozinho pelas ruas, refletindo sobre sua vida, estavam fortalecendo sua mente. Ele ainda não sabia que Deus muitas vezes trabalha no silêncio antes de revelar grandes mudanças. Mas uma coisa ele começou a compreender: a riqueza verdadeira nasce quando a mente, o coração e a ação caminham na mesma direção. E talvez você esteja exatamente nesse ponto da sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma fase onde parece que nada muda. Talvez você esteja lutando batalhas que ninguém conhece. Mas lembre-se, a semente permanece escondida na terra antes de se transformar em árvore. O silêncio não significa ausência de crescimento. Às vezes, é no período mais difícil que sua maior transformação está acontecendo. Repita para si mesmo: minha mente é poderosa. Minha fé é maior que meus medos. Eu tenho capacidade de criar uma nova realidade. Eu não vou desistir do propósito que Deus colocou dentro de mim.
Porque aquele que domina seus pensamentos começa a dominar seu destino. E esta é apenas a primeira parte da jornada. Eu aprendi, ao observar milhares de histórias de homens e mulheres que venceram grandes dificuldades, que existe uma lei silenciosa governando a vida de todos nós. Ninguém colhe aquilo que nunca plantou. A natureza revela esse princípio todos os dias. O agricultor que deseja uma grande colheita não espera sentado olhando para o campo vazio. Ele prepara a terra, planta a semente, cuida dela e permanece fiel mesmo quando ainda não vê nenhum resultado. Assim também funciona a prosperidade. Antes de uma pessoa conquistar riquezas no mundo exterior, ela precisa plantar riquezas dentro da própria mente. Mas existe algo que muitos não entendem. As maiores sementes da vida não são visíveis aos olhos. Uma decisão, uma mudança de pensamento, uma palavra de fé, uma hora dedicada ao aprendizado, um momento de silêncio buscando direção. Tudo isso parece pequeno no começo, mas grandes destinos são construídos através de pequenas escolhas repetidas todos os dias. E eu pergunto a você, quantas sementes você está plantando hoje para colher o futuro que deseja amanhã? Você está alimentando pensamentos que aproximam você dos seus sonhos ou pensamentos que mantêm você preso ao passado? Daniel começou a compreender essa verdade. Depois daquela noite diante do espelho, algo dentro dele havia mudado. O mundo ao seu redor continuava igual. A mesma casa simples, o mesmo trabalho cansativo, as mesmas dificuldades financeiras. Mas havia uma diferença fundamental. Ele já não era a mesma pessoa, porque toda grande transformação começa primeiro no interior. As pessoas costumam esperar que a vida mude para então mudar suas atitudes. Mas aqueles que conquistam grandes realizações fazem o contrário. Eles mudam primeiro e então a vida começa a responder. Todas as manhãs, Daniel acordava antes do sol nascer. Enquanto muitos ainda dormiam, ele dedicava alguns minutos para organizar seus pensamentos. Ele pegava um caderno antigo e escrevia seus objetivos. Não apenas desejos, objetivos claros. Ele escrevia: quero desenvolver minha capacidade, quero ajudar minha família, quero construir uma vida de abundância, quero usar meus talentos para algo maior. Porque ele descobriu uma verdade que poucos compreendem. Um sonho sem planejamento é apenas uma esperança. Mas um sonho acompanhado de propósito e ação se transforma em uma missão. A passagem bíblica que Daniel estudava falava sobre princípios eternos, falava sobre sabedoria, falava sobre diligência, falava sobre multiplicação. Ele percebeu que aqueles ensinamentos não eram apenas palavras antigas escritas em um livro. Eram princípios para a vida. Muitos homens ricos entenderam isso. Eles entenderam que prosperidade começa com responsabilidade. Eles entenderam que dinheiro nas mãos de uma mente despreparada desaparece rapidamente. Mas quando uma pessoa desenvolve sabedoria, disciplina e propósito, ela se torna capaz de administrar aquilo que recebe. Porque riqueza não é apenas ter. Riqueza é saber conduzir. Riqueza é ter controle sobre seus pensamentos. Riqueza é possuir uma visão maior do que os problemas momentâneos. Mas a jornada de Daniel não foi fácil. Havia dias em que o medo tentava dominar sua mente. Dias em que as dúvidas apareciam. Dias em que ele olhava para sua situação e pensava: será que realmente vale a pena continuar? E talvez você conheça essa sensação. Talvez você também já tenha olhado para sua realidade e perguntado: quando minha oportunidade vai chegar? Quando minha vida vai mudar? Quando finalmente vou conseguir vencer? Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Quem você está se tornando enquanto espera essa mudança acontecer? Porque muitas vezes Deus não entrega imediatamente aquilo que pedimos, porque primeiro precisa preparar a pessoa que irá receber.
Uma grande bênção nas mãos de uma pessoa despreparada pode se tornar um peso, mas nas mãos de uma pessoa sábia pode se transformar em algo que abençoa muitas vidas. Daniel começou a perceber que suas dificuldades não eram apenas obstáculos, eram treinamentos. Cada problema estava fortalecendo sua mente, cada rejeição estava aumentando sua determinação. Cada noite difícil estava construindo sua resistência. Ele começou a repetir diariamente: eu sou capaz. Minha mente trabalha a meu favor. Minha fé é maior que qualquer dificuldade. Eu não sou definido pelas minhas circunstâncias. Eu estou construindo meu futuro através das minhas escolhas de hoje. Essas palavras não eram apenas frases motivacionais. Eram uma programação consciente da mente, porque aquilo que você repete constantemente começa a influenciar aquilo que você acredita, e aquilo que você acredita influencia aquilo que você faz, e aquilo que você faz repetidamente constrói o seu destino. Foi nesse período que Daniel descobriu algo profundo. A passagem bíblica que todo rico conhece não é um segredo sobre dinheiro. É um segredo sobre identidade. Ela ensina que antes de receber uma colheita abundante, você precisa se tornar alguém preparado para cuidar dela. Você precisa fortalecer sua mente. Você precisa dominar seus medos. Você precisa abandonar a mentalidade de vítima e assumir a responsabilidade pela própria história. Porque ninguém pode construir uma vida extraordinária com uma mente presa ao fracasso. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pelas ruas silenciosas da cidade, Daniel olhou para o céu e fez uma oração. Senhor, transforme minha mente antes de transformar minha situação. Me dê sabedoria antes de me dar riquezas. Me ensine a ser preparado para aquilo que desejo receber. Naquele momento, ele percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. A maior riqueza que uma pessoa pode conquistar é se tornar alguém capaz de criar riqueza em qualquer circunstância. E aquela compreensão seria apenas o começo. Durante minha jornada estudando os princípios que governam o sucesso, descobri uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. O maior obstáculo entre uma pessoa e a vida que ela deseja construir, geralmente, não está no mundo exterior. Está dentro da própria mente. Muitas pessoas acreditam que precisam de mais dinheiro, mais oportunidades ou melhores circunstâncias para mudar suas vidas. Mas esquecem de uma coisa fundamental. Uma mente limitada pode transformar uma grande oportunidade em fracasso. Porém, uma mente preparada pode transformar uma pequena oportunidade em uma grande conquista. E essa foi uma das maiores descobertas de Daniel. Ele percebeu que durante muitos anos não estava preso apenas pelas dificuldades financeiras. Ele estava preso pelas crenças que havia aceitado, crenças que nasceram das palavras que ouviu, das experiências que viveu, dos medos que alimentou. Desde pequeno, Daniel escutava pessoas dizendo: dinheiro é difícil de conseguir. Ricos são pessoas diferentes. Grandes sonhos não são para pessoas comuns. E sem perceber, ele começou a construir uma prisão invisível dentro da sua própria consciência. Uma prisão sem paredes. Uma prisão sem correntes. Mas ainda assim, uma prisão. E eu pergunto a você, quantas oportunidades você já deixou passar porque acreditou que não era capaz? Quantos sonhos você abandonou, não porque eram impossíveis, mas porque sua mente disse que eram grandes demais? A maior batalha que uma pessoa enfrenta não é contra o mundo. É contra aquela voz interior que tenta convencê-la a permanecer pequena. A voz que diz, você não consegue. Espere mais um pouco. Não arrisque. Continue onde está. Mas aqueles que conquistam grandes realizações aprendem a substituir essa voz pelo poder da decisão. Eles entendem que o medo pode estar presente, mas não precisa controlar seus passos. Daniel começou uma batalha silenciosa.
Todos os dias ele lutava contra pensamentos antigos. Quando acordava, antes de olhar seus problemas, ele escolhia olhar para suas possibilidades. Antes de reclamar das dificuldades, ele procurava uma lição. Antes de perguntar por que isso aconteceu comigo, ele começou a perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? Essa mudança de pergunta transformou sua maneira de enxergar a vida. Porque uma pessoa derrotada procura culpados, mas uma pessoa destinada ao crescimento procura aprendizado. Uma pessoa presa olha para os obstáculos e desiste. Uma pessoa com propósito olha para os obstáculos e pergunta: como posso superar isso? Foi então que Daniel encontrou uma passagem que chamou sua atenção. Ele compreendeu que a sabedoria bíblica sempre ensinou sobre a importância da renovação da mente. Não era apenas sobre pedir uma bênção, era sobre preparar o coração e a mente para receber e multiplicar essa bênção. Ele percebeu que muitos pedem uma vida nova, mas continuam mantendo os mesmos pensamentos antigos. Pedem portas abertas, mas permanecem presos ao medo de atravessá-las. Pedem prosperidade, mas carregam uma mentalidade de escassez. E aqui está uma das maiores lições. Você não pode construir um futuro abundante usando os pensamentos que criaram o seu passado limitado. Daniel começou um exercício diário. Todas as noites, antes de dormir, ele sentava em silêncio. Ele desligava o barulho do mundo, pegava seu caderno e escrevia 3 coisas. A primeira, algo pelo qual era grato. A segunda, algo que precisava melhorar. A terceira, uma declaração de fé sobre seu futuro. Ele escrevia: eu estou crescendo todos os dias. Minha mente está sendo fortalecida. Deus está guiando meus passos. Eu tenho capacidade para vencer desafios. Minha persistência abrirá caminhos. No começo, parecia apenas palavras em um papel, mas com o tempo, aquelas palavras começaram a mudar sua identidade. Porque toda conquista começa quando uma pessoa deixa de apenas desejar uma mudança e começa a se enxergar como alguém capaz de realizá-la. Napoleon Hill ensinou que o pensamento dominante de uma pessoa influencia suas ações e direciona seus resultados. E Daniel estava aprendendo uma das maiores leis da prosperidade. Aquilo que você alimenta dentro de si, cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta dúvida, a dúvida cresce. Se você alimenta fé, coragem e determinação, essas forças também crescem. A mente é como um jardim. Você não pode esperar colher flores se todos os dias planta pensamentos de derrota. Você precisa escolher quais sementes irá cultivar. Certa manhã, Daniel enfrentou uma grande prova. Uma oportunidade apareceu diante dele. Era algo diferente de tudo que ele já havia tentado. Mas junto com a oportunidade veio o medo. A antiga voz voltou: você não está preparado. Você pode perder tudo. É melhor continuar como está. Por alguns minutos, Daniel ficou parado, o coração acelerado, a mente cheia de dúvidas. Então ele fechou os olhos e lembrou de tudo que havia aprendido. Lembrou das noites estudando, lembrou das orações, lembrou das promessas que havia feito diante do espelho e disse para si mesmo: eu não vou permitir que o medo decida meu futuro. Naquele momento ele tomou uma decisão. Ele escolheu agir. Porque existe uma diferença entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realizam. Os realizadores agem mesmo quando ainda sentem medo. A fé verdadeira não é a ausência de medo, é avançar apesar dele. E Daniel estava começando a entender que a passagem bíblica que todo rico conhece revelava um princípio poderoso. A abundância começa quando uma pessoa deixa de ser escrava das circunstâncias e assume o controle da própria mente. Mas a jornada ainda guardava desafios maiores. Porque depois de vencer a prisão dos pensamentos, Daniel precisaria enfrentar uma das maiores provas de qualquer pessoa que busca prosperidade:
a disciplina necessária para transformar uma visão em realidade. Ao longo dos anos em que estudei a trajetória de grandes realizadores, percebi uma verdade que separa aqueles que apenas desejam uma vida melhor daqueles que realmente constroem uma vida extraordinária. O desejo acende a chama, mas a disciplina mantém o fogo aceso. Muitas pessoas possuem sonhos, muitas pessoas fazem orações, muitas pessoas imaginam um futuro diferente, mas poucas estão dispostas a pagar o preço diário da transformação. E essa foi uma das maiores lições que Daniel precisou aprender. Ele descobriu que a fé não era uma desculpa para esperar, a fé era uma força para agir. Porque uma pessoa que acredita verdadeiramente em seu propósito não fica parada esperando que tudo aconteça. Ela se prepara, ela trabalha, ela aprende, ela melhora. Ela continua mesmo quando ninguém está olhando. E eu pergunto a você, você está apenas pedindo uma mudança ou está se tornando a pessoa capaz de criar essa mudança? Você está esperando uma oportunidade ou está se preparando para quando ela aparecer? Porque muitas pessoas perdem grandes oportunidades, não porque elas nunca chegaram, mas porque chegaram antes que elas estivessem prontas. Daniel começou a entender isso. Ele percebeu que Deus poderia abrir uma porta, mas ele precisava estar preparado para atravessá-la. Durante muitos meses, ele criou uma rotina diferente. Enquanto outras pessoas gastavam suas noites reclamando dos problemas, ele usava aquele tempo para estudar. Ele lia livros sobre desenvolvimento pessoal. Ele analisava histórias de grandes empreendedores. Ele buscava compreender como as pessoas de sucesso pensavam. Mas, principalmente, ele estudava a si mesmo. Porque existe um conhecimento que vale mais do que qualquer informação externa. O conhecimento sobre quem você é e sobre quem você pode se tornar. Todas as manhãs, Daniel tinha um compromisso. Antes de enfrentar o mundo, ele fortalecia sua mente. Ele fazia uma oração. Ele agradecia pelo dia. Ele visualizava seus objetivos e repetia: eu tenho uma missão. Eu tenho capacidade. Minha disciplina constrói meu futuro. Cada pequena ação de hoje prepara minha vitória de amanhã. Muitos poderiam olhar para aquela rotina e pensar que eram apenas pequenos hábitos. Mas Daniel sabia que grandes destinos são construídos através de pequenos compromissos mantidos por muito tempo. Uma árvore gigante não cresce em uma noite. Um grande edifício não é construído em um único dia. Uma vida de prosperidade também não nasce de uma única decisão. Ela nasce de milhares de decisões corretas, repetidas diariamente. A passagem bíblica que Daniel estudava começou a revelar outro significado. Ele percebeu que os homens sábios mencionados nas Escrituras não eram homens que apenas desejavam. Eram homens que agiam. Eles tinham visão, tinham coragem, tinham perseverança. Eles entendiam que talentos são presentes, mas desenvolvê-los é uma responsabilidade. Daniel olhou para sua própria vida e percebeu que durante muito tempo havia pedido resultados sem construir hábitos. Ele queria a colheita, mas não estava cuidando da plantação. Queria crescimento, mas não queria enfrentar o desconforto da mudança. E essa descoberta doeu. Porque muitas vezes a verdade incomoda antes de libertar. Ele percebeu que não poderia culpar apenas as circunstâncias. Precisava assumir responsabilidade. E essa foi uma das maiores viradas da sua vida. Ele parou de perguntar: por que minha vida é assim? E começou a perguntar: o que eu preciso fazer para mudar minha vida? Essa pergunta mudou tudo. Porque quando uma pessoa assume responsabilidade, ela recupera o poder que entregou aos outros. Ela deixa de ser passageira da própria história e se torna autora do próprio caminho. Mas a disciplina de Daniel seria testada. Um dia, depois de meses de esforço, ele recebeu uma notícia difícil. Uma oportunidade que parecia garantida desapareceu.
Uma porta que ele esperava atravessar foi fechada. Por alguns instantes, ele sentiu a antiga sensação voltar. A dúvida, a frustração, o pensamento de desistir. Ele caminhou sozinho pelas ruas naquela noite. O vento frio tocava seu rosto. As pessoas passavam apressadas ao seu redor, sem saber da batalha que acontecia dentro dele. E naquele momento ele olhou para o céu e perguntou: por que isso aconteceu? Mas depois de alguns minutos em silêncio, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Será que essa porta fechada está me preparando para uma porta maior? Naquele instante, ele lembrou de uma grande verdade. Nem todo atraso é uma negação. Às vezes, é uma preparação. Existem momentos em que a vida remove algo de nossas mãos porque está preparando nossas mãos para receber algo maior. Daniel decidiu continuar. Ele não permitiria que uma derrota temporária destruísse uma visão permanente. Ele repetiu: eu não sou definido pelo que perdi. Eu sou definido pela coragem de continuar. Cada dificuldade está fortalecendo minha mente. Minha fé permanece maior que qualquer obstáculo. E naquele momento, ele percebeu algo profundo. A verdadeira prosperidade não é conquistada apenas quando tudo dá certo. Ela é construída quando você permanece firme, mesmo quando as coisas dão errado. Porque qualquer pessoa consegue avançar em dias fáceis, mas são os dias difíceis que revelam quem realmente está preparado para vencer. Daniel ainda não tinha alcançado o destino que imaginava. Ainda havia desafios, ainda havia dúvidas, ainda havia caminhos desconhecidos, mas algo já havia mudado para sempre. Ele não era mais um homem esperando que sua vida começasse. Ele era um homem construindo sua vida todos os dias. E no próximo capítulo, Daniel descobriria uma das maiores leis da prosperidade. A força da mente e o poder da visão que fazem uma pessoa enxergar a vitória antes que ela apareça. Existe uma diferença profunda entre aqueles que alcançam grandes realizações e aqueles que passam a vida apenas sobrevivendo. Essa diferença está na capacidade de enxergar além das circunstâncias atuais, porque uma pessoa sem visão é controlada pelo momento. Ela olha para as dificuldades de hoje e acredita que elas serão eternas. Mas uma pessoa com visão olha para o futuro e entende que o presente é apenas uma etapa da jornada. Durante meus estudos sobre homens de grande sucesso, percebi que todos eles possuíam uma característica em comum. Antes de construir algo no mundo exterior, eles construíram uma imagem clara dentro da própria mente. Eles viram a possibilidade antes da realidade. Eles acreditaram antes das provas aparecerem. Eles caminharam em direção ao futuro, enquanto outros ainda estavam presos ao passado. E essa foi uma das maiores revelações que Daniel recebeu. Ele compreendeu que a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mente aprende a pensar de maneira próspera. Eu pergunto a você: como você espera construir uma vida extraordinária se todos os dias imagina apenas fracassos? Como espera alcançar novos resultados mantendo a mesma visão que criou os resultados antigos? A mente humana possui um poder extraordinário. Aquilo que recebe atenção constante começa a influenciar nossas decisões. Se uma pessoa alimenta medo todos os dias, ela começa a enxergar ameaças em todos os lugares. Mas se ela alimenta fé, propósito e determinação, começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas problemas. Daniel começou a praticar algo que transformaria sua vida. Todas as manhãs, antes de começar suas atividades, ele fechava os olhos e visualizava o homem que desejava se tornar. Ele não imaginava apenas uma conta bancária maior. Ele imaginava uma versão melhor de si mesmo. Um homem mais sábio, mais disciplinado, mais generoso, mais preparado para servir outras pessoas. Porque ele descobriu uma verdade:
A verdadeira riqueza não é apenas possuir mais, é se tornar mais. Ele dizia para si mesmo: eu estou construindo uma mente forte. Eu estou preparado para receber novas oportunidades. Eu tenho sabedoria para administrar minhas conquistas. Minha fé me conduz e minhas ações me aproximam do meu propósito. No início, algumas pessoas ao redor dele não entendiam. Elas diziam: Daniel, você está sonhando demais. Você precisa aceitar a realidade. Nem todos conseguem vencer. Mas Daniel havia aprendido uma lição importante. A opinião de quem desistiu dos próprios sonhos não pode determinar o destino de quem decidiu lutar pelos seus. Ele não desprezava ninguém, mas entendia que cada pessoa fala a partir da própria visão de mundo. Uma pessoa que acredita que tudo é impossível tentará convencer outras pessoas a desistirem também. Mas uma pessoa que descobriu seu propósito inspira outras a continuarem. Com o passar do tempo, Daniel começou a perceber pequenas mudanças. Ele começou a tomar decisões melhores. Começou a enxergar oportunidades que antes ignorava. Começou a conversar com pessoas diferentes. Começou a desenvolver habilidades que antes achava que não possuía. E foi nesse momento que ele entendeu algo poderoso. A mudança externa é uma consequência da transformação interna. Muitas pessoas querem uma nova vida, mas continuam pensando da mesma forma. Querem prosperidade, mas continuam alimentando hábitos que geram escassez. Querem liberdade, mas continuam permitindo que o medo escolha seus caminhos. A passagem bíblica que Daniel estudava começou a revelar uma mensagem ainda mais profunda. Ele percebeu que os grandes homens de fé tinham algo em comum. Eles enxergavam uma promessa antes de enxergar uma evidência. Eles acreditavam em algo maior antes que o mundo acreditasse. A fé deles não era baseada apenas no que seus olhos viam. Era baseada na certeza interior de que estavam seguindo um propósito. E essa fé produzia ação. Porque a verdadeira fé nunca paralisa. A verdadeira fé movimenta. Ela faz uma pessoa levantar depois de uma queda. Ela faz alguém tentar novamente depois de uma rejeição. Ela faz alguém continuar caminhando quando todos dizem para parar. Certa noite, Daniel teve um momento de profunda reflexão. Ele estava sentado sozinho em seu quarto, olhando para as anotações que havia feito durante meses. Ele percebeu que sua maior conquista até aquele momento não era financeira. Sua maior conquista era ter recuperado algo que havia perdido, a crença em si mesmo. Durante anos, ele havia permitido que outras pessoas definissem seus limites. Agora, ele compreendia que Deus havia colocado dentro dele talentos que precisavam ser desenvolvidos. Ele olhou para o espelho e disse: eu não sou meu passado. Eu não sou meus erros. Eu não sou minhas dificuldades. Eu sou uma pessoa em construção. Minha história ainda está sendo escrita. Naquele instante, Daniel sentiu uma paz profunda. Ele percebeu que a prosperidade não era apenas uma chegada, era uma jornada de crescimento, era aprender, era evoluir, era se tornar alguém capaz de carregar maiores responsabilidades. Mas toda visão verdadeira precisa passar por uma prova, porque é fácil acreditar quando tudo está acontecendo. A verdadeira prova acontece quando o caminho fica difícil. E Daniel estava prestes a enfrentar o momento que testaria sua fé, sua disciplina e sua visão. Uma situação inesperada surgiria. Uma decisão difícil precisaria ser tomada. E ele descobriria que muitas vezes a maior oportunidade aparece escondida dentro do maior desafio. Existe um momento na jornada de toda pessoa que busca crescimento em que ela será testada. Não será um teste escrito em uma folha de papel. Não será uma pergunta feita por outra pessoa. Será um teste silencioso, onde a vida perguntará: você realmente acredita no caminho que escolheu seguir?
porque é fácil ter fé quando as portas estão abertas. É fácil acreditar quando os resultados aparecem. É fácil permanecer motivado quando tudo acontece conforme o planejado. Mas a verdadeira força de uma pessoa é revelada quando ela continua caminhando mesmo sem enxergar o próximo passo. E foi exatamente nesse momento que Daniel encontrou a maior prova de sua jornada. Depois de meses fortalecendo sua mente, desenvolvendo sua disciplina e construindo uma nova visão sobre a vida, ele acreditava que finalmente as coisas começariam a melhorar. Ele havia trabalhado, ele havia estudado, ele havia se preparado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma decisão importante que ele havia tomado não trouxe o resultado esperado. Um projeto no qual ele colocou dedicação começou a enfrentar dificuldades. Pessoas que haviam prometido ajudá-lo desapareceram. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel sentiu aquela velha sensação tentando voltar. O medo, a dúvida, a vontade de desistir. Naquela noite, ele ficou sentado sozinho em seu quarto. O silêncio parecia mais forte do que nunca. Ele olhava para suas anotações, para seus objetivos e para todas as promessas que havia feito a si mesmo. E uma pergunta passou pela sua mente. Será que eu estava errado em acreditar? Talvez você já tenha vivido um momento assim. Um momento onde você fez tudo o que podia, mas ainda não viu o resultado. Um momento onde você orou, trabalhou e esperou, mas a resposta parecia distante. E eu pergunto a você, será que a ausência de resultado significa que nada está acontecendo? Será que uma semente enterrada na terra está morta apenas porque ainda não apareceu uma árvore? A natureza ensina uma grande lição. Antes de uma semente romper a terra, ela passa por um período invisível de transformação. Existe crescimento acontecendo mesmo quando os olhos não conseguem enxergar. Daniel precisava aprender essa verdade. Ele percebeu que muitas pessoas abandonam seus sonhos justamente no momento em que estavam mais próximas de uma mudança. Elas confundem silêncio com fracasso. Confundem demora com derrota. Confundem dificuldade com impossibilidade. Mas aqueles que alcançam grandes realizações compreendem algo diferente. Os maiores resultados geralmente nascem depois dos maiores testes. Naquela noite, Daniel abriu novamente o livro que seu avô havia deixado. Ele começou a ler algumas páginas e encontrou uma mensagem que tocou profundamente seu coração. Os grandes homens da história nunca foram definidos pela ausência de problemas. Eles foram definidos pela maneira como enfrentaram os problemas. Eles caíram. Eles foram rejeitados. Eles enfrentaram perdas, mas continuaram. Porque entenderam que uma derrota temporária nunca deve ser confundida com um destino permanente. Daniel fechou o livro e ficou em silêncio por alguns minutos. Então, fez algo diferente. Em vez de reclamar da situação, ele começou a agradecer. Agradeceu pela oportunidade de aprender. Agradeceu pelos desafios que estavam fortalecendo sua mente. Agradeceu porque percebeu que talvez aquele momento difícil não fosse uma punição. Talvez fosse uma preparação. Ele olhou para o espelho e disse: "Eu não vou desistir. Eu não permitirei que um momento difícil destrua uma visão que nasceu de um propósito maior. Minha fé é maior que minhas circunstâncias. Minha persistência abrirá caminhos." Naquele instante, algo mudou dentro dele. O problema continuava existindo. A situação ainda não estava resolvida, mas sua postura havia mudado. Essa é uma das maiores diferenças entre uma pessoa derrotada e uma pessoa vitoriosa. A pessoa derrotada pergunta: "Por que isso aconteceu comigo?" A pessoa preparada pergunta: "O que eu posso aprender com isso?" Daniel começou a procurar novas soluções. Ele analisou seus erros, buscou conhecimento, conversou com pessoas mais experientes, ajustou seus planos.
Ele entendeu que persistência não significa insistir cegamente. Persistência significa continuar avançando, aprendendo e melhorando. Foi nesse período que ele compreendeu uma das maiores leis da prosperidade. A mente próspera não vê obstáculos como paredes. Ela vê obstáculos como degraus. Cada dificuldade carregava uma lição. Cada rejeição fortalecia sua determinação. Cada atraso desenvolvia sua paciência. Cada momento de incerteza aumentava sua confiança. Porque existe uma força que nasce apenas nos momentos difíceis. A força de quem descobriu que consegue continuar. Meses depois, Daniel percebeu algo surpreendente. Aquela porta que havia fechado no passado havia criado espaço para uma oportunidade ainda maior. Uma conexão inesperada apareceu. Uma nova possibilidade surgiu. Uma ideia que ele nunca teria considerado antes começou a tomar forma. E ele percebeu, se aquela primeira porta tivesse permanecido aberta, talvez ele nunca teria encontrado o caminho certo. Naquele momento, Daniel sorriu. Ele entendeu que algumas respostas chegam disfarçadas de desafios. Algumas bênçãos chegam depois de períodos de preparação. Algumas vitórias começam com uma fase que parece uma derrota. E então ele lembrou novamente da passagem bíblica que havia estudado. Ele percebeu que a mensagem nunca foi sobre enriquecimento rápido. Era sobre construção, era sobre caráter, era sobre sabedoria, era sobre tornar-se alguém preparado para receber aquilo que deseja conquistar. Porque a maior riqueza não é apenas aquilo que você possui, é a pessoa que você se torna no processo. Daniel ainda tinha uma longa jornada pela frente. Ele ainda precisaria aprender sobre generosidade, liderança e o verdadeiro propósito da riqueza. Porque existe uma diferença entre alguém que busca dinheiro apenas para si e alguém que busca prosperidade para criar impacto. Durante muito tempo, Daniel acreditou que prosperidade significava apenas alcançar uma vida confortável. Ele imaginava que a vitória seria representada por números, conquistas e reconhecimento. Mas conforme sua mente amadurecia, ele começou a compreender uma verdade mais profunda. A riqueza nunca foi criada apenas para encher as mãos de uma pessoa. Ela existe para revelar o propósito que existe dentro do coração dela. Porque o dinheiro por si só não transforma ninguém. Ele apenas amplia aquilo que já existe dentro da pessoa. Se alguém possui uma mente egoísta, a riqueza pode aumentar seu ego. Mas se alguém possui uma mente guiada por propósito, a riqueza pode se tornar uma ferramenta para transformar vidas. E essa foi uma das maiores descobertas de Daniel. Ele começou a entender que a passagem bíblica que havia estudado não falava apenas sobre receber, ela falava sobre administrar, falava sobre responsabilidade, falava sobre usar aquilo que Deus coloca em nossas mãos para algo maior. E eu pergunto a você, de que adianta conquistar tudo o que deseja se no final você perde o sentido daquilo que conquistou? De que adianta ter uma grande casa, mas uma mente pequena? De que adianta acumular riquezas, mas nunca ter usado sua vida para fazer diferença? Daniel percebeu que muitas pessoas passam anos correndo atrás do sucesso, mas nunca param para perguntar: por que eu quero vencer? Essa pergunta mudou completamente sua visão. Antes, ele queria prosperar para provar que era capaz. Queria vencer para mostrar àqueles que duvidaram dele que estavam errados. Mas agora ele enxergava algo maior. Ele queria prosperar para ajudar, para inspirar, para construir algo que permanecesse além dele. Porque existe uma grande diferença entre buscar riqueza por vaidade e buscar prosperidade por propósito. Uma nasce do vazio, a outra nasce da missão. Depois de suas primeiras conquistas, Daniel decidiu voltar aos lugares onde um dia se sentiu limitado.
Ele visitou pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ele havia enfrentado. Conversou com jovens que haviam perdido a esperança. Compartilhou sua história com aqueles que acreditavam que suas circunstâncias determinavam seus destinos. E ele dizia: eu também já pensei que minha situação era permanente. Eu também já achei que minhas dificuldades eram maiores do que minha capacidade. Mas descobri que uma pessoa pode mudar sua história quando muda sua forma de pensar e começa a agir com propósito. As palavras de Daniel não vinham apenas de conhecimento, vinham de experiência. Ele não falava como alguém que nunca enfrentou problemas. Falava como alguém que atravessou dificuldades e decidiu não ser derrotado por elas. Porque as pessoas mais capazes de inspirar outras geralmente são aquelas que conheceram a dor, mas escolheram transformar essa dor em força. Napoleon Hill ensinou que o sucesso verdadeiro está ligado ao serviço. Grandes realizações acontecem quando uma pessoa encontra uma maneira de criar valor para outras pessoas. Daniel começou a aplicar esse princípio. Ele percebeu que toda grande oportunidade nasce de uma pergunta simples: como posso ajudar? Não. Como posso ganhar mais? Mas como posso servir melhor? Essa mudança de pensamento abriu novas portas. Porque quando uma pessoa começa a criar valor, ela naturalmente começa a atrair oportunidades. As pessoas procuram aqueles que resolvem problemas, procuram aqueles que possuem conhecimento, procuram aqueles que demonstram confiança e integridade. Daniel havia descoberto que prosperidade não era apenas uma recompensa, era uma responsabilidade. Certa manhã, enquanto caminhava sozinho por um lugar onde costumava refletir, ele parou e olhou para o caminho. Ele lembrou de quem era no passado. O homem cheio de dúvidas, o homem que tinha medo de tentar, o homem que acreditava que suas circunstâncias eram maiores que seus sonhos. E então percebeu: a maior conquista da sua vida não foi o que ele conseguiu, foi quem ele se tornou. Ele fechou os olhos e fez uma oração. Obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza começa dentro de mim. Que eu nunca use minhas conquistas apenas para mim. Que minha prosperidade seja uma fonte de bênçãos para outras pessoas. Naquele momento ele entendeu uma das maiores verdades da vida. Quando a riqueza encontra propósito, ela deixa de ser apenas uma conquista pessoal e se transforma em uma missão. Mas toda missão exige uma coisa: sabedoria para permanecer no caminho. Porque muitas pessoas conseguem conquistar algo, mas poucas conseguem manter aquilo que conquistaram. A próxima etapa da jornada de Daniel seria ainda mais profunda. Ele precisaria aprender sobre um dos maiores segredos das pessoas prósperas: o poder da gratidão, da humildade e da mentalidade de abundância. Porque quem não sabe valorizar o que tem, nunca estará preparado para receber algo maior. Existe uma força silenciosa que muitas pessoas ignoram, mas que está presente na vida de todos aqueles que alcançam grandes realizações: a gratidão. Muitos pensam que primeiro precisam conquistar para depois agradecer. Pensam que só poderão sentir felicidade quando alcançarem seus objetivos. Mas as pessoas que constroem uma vida abundante entendem uma verdade diferente. A gratidão não nasce da abundância. Muitas vezes, a abundância nasce de um coração que aprendeu a agradecer. E essa foi uma das maiores mudanças na vida de Daniel. Ele percebeu que durante muitos anos havia olhado para aquilo que faltava. Ele via os problemas, via as dificuldades, via as portas que ainda não haviam se aberto. Mas raramente parava para reconhecer as bênçãos que já existiam em sua vida. E eu pergunto a você: quantas coisas você possui hoje que um dia foram apenas uma oração? Quantas bênçãos você deixou de perceber porque estava ocupado demais esperando a próxima conquista?
A mente que vive reclamando se torna incapaz de enxergar oportunidades. Mas a mente grata desenvolve uma percepção diferente. Ela encontra possibilidades onde outros veem limitações. Ela encontra aprendizado onde outros veem fracasso. Ela encontra esperança onde outros veem apenas dificuldades. Daniel começou a praticar a gratidão diariamente. Todas as manhãs, antes de pensar nos desafios do dia, ele agradecia. Agradecia pela vida, agradecia pela oportunidade de aprender, agradecia pelas pessoas que fizeram parte da sua caminhada, agradecia até mesmo pelas dificuldades que haviam fortalecido sua mente. Porque ele compreendeu algo poderoso. As dificuldades não chegam apenas para nos derrubar. Muitas vezes chegam para revelar forças que ainda não conhecíamos. Ele olhou para seu passado e percebeu que cada momento difícil tinha deixado uma lição. As noites de solidão ensinaram reflexão. Os fracassos ensinaram humildade. As rejeições ensinaram perseverança. As perdas ensinaram valorização. Tudo aquilo que um dia pareceu uma barreira havia se transformado em uma parte essencial da sua construção. A passagem bíblica que Daniel estudava começou a revelar um significado ainda mais profundo. Ele entendeu que os grandes homens de fé não eram conhecidos apenas por aquilo que receberam. Eram conhecidos pela forma como permaneciam firmes durante o processo. Eles mantinham a confiança mesmo quando não tinham todas as respostas. Mantinham a esperança mesmo quando enfrentavam incertezas. Mantinham a gratidão mesmo antes da vitória chegar. Essa era uma mentalidade completamente diferente. Uma mentalidade de abundância, porque a escassez começa na mente antes de aparecer na realidade. Uma pessoa pode ter pouco e viver com abundância. Outra pode ter muito e viver em constante medo de perder. A verdadeira riqueza começa na consciência. Daniel começou a perceber que sua relação com a prosperidade havia mudado. Antes, ele pensava: quando eu tiver mais, então vou ser feliz. Agora ele pensava: eu sou grato pelo que tenho, e essa gratidão me prepara para receber mais. Ele não abandonou seus objetivos, pelo contrário, a gratidão fortaleceu sua determinação, porque uma pessoa grata não é uma pessoa acomodada. Uma pessoa grata reconhece o presente enquanto constrói o futuro. Todas as noites, Daniel continuava olhando para o espelho, mas agora suas palavras eram diferentes. Ele não falava apenas sobre conquistas, ele falava sobre transformação. Ele dizia: eu sou grato pela pessoa que estou me tornando. Eu sou grato pelas oportunidades que estão chegando. Eu sou grato porque minha mente está sendo fortalecida. Eu sou grato porque cada dia me aproxima do meu propósito. Com o passar do tempo, algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas ao redor perceberam uma mudança nele. Não era apenas sua situação financeira, era sua presença, sua maneira de falar, sua confiança, sua paz. Porque quando uma pessoa transforma sua mente, isso começa a aparecer em todas as áreas da sua vida. Ela passa a tomar melhores decisões. Atrai relacionamentos mais saudáveis, enxerga oportunidades com mais clareza, age com mais coragem. Daniel havia aprendido que a riqueza verdadeira não era apenas aquilo que ele possuía em suas mãos, era aquilo que carregava dentro de si: sabedoria, fé, caráter, disciplina, gratidão. Essas eram riquezas que ninguém poderia tirar dele. Certa tarde, enquanto conversava com uma pessoa que estava passando por dificuldades, Daniel disse uma frase que resumiria tudo o que havia aprendido: não espere ter tudo para começar a agradecer. Comece agradecendo, e sua mente estará preparada para reconhecer as oportunidades que a vida colocar diante de você. Porque muitas vezes a resposta que procuramos não está em conseguir mais, está em enxergar melhor.
E Daniel estava próximo de compreender a última grande lição de sua jornada. Ele já havia aprendido sobre a força da mente, já havia aprendido sobre disciplina, já havia aprendido sobre fé, já havia aprendido sobre propósito, mas ainda faltava uma última revelação. O segredo final da prosperidade não está apenas em conquistar, está em permanecer fiel aos princípios que fizeram você chegar até lá. Existe um momento na jornada de toda pessoa em que ela percebe que o verdadeiro sucesso não pode ser medido apenas pelo que conquistou. Ele precisa ser medido pelo impacto que deixou, porque uma vida verdadeiramente próspera não é aquela que apenas acumula, é aquela que multiplica. Durante sua caminhada, Daniel aprendeu que a riqueza material era apenas uma parte da história. O maior tesouro que uma pessoa pode construir é uma mente forte, um coração sábio e uma vida que serve a um propósito maior. E essa compreensão mudou completamente sua forma de enxergar o sucesso. No passado, ele queria vencer para provar algo. Queria mostrar para aqueles que duvidaram dele que estavam errados. Mas agora ele entendia. A maior vitória não é fazer seus críticos reconhecerem seu valor. É se tornar alguém que pode ajudar outros a descobrirem o próprio valor. E eu pergunto a você, quando sua jornada terminar, o que as pessoas lembrarão sobre você? Elas lembrarão apenas das coisas que você conquistou ou também das vidas que você transformou? Porque no final, os bens materiais podem desaparecer. Os títulos podem ser esquecidos, o reconhecimento pode passar, mas aquilo que você planta na vida de outras pessoas pode continuar por gerações. Daniel começou a compartilhar tudo aquilo que havia aprendido. Ele ensinava que nenhuma pessoa deveria permitir que sua origem definisse seu destino. Ele contava sua história, falava das noites difíceis, falava dos momentos em que quase desistiu, falava dos dias em que caminhava sozinho tentando encontrar respostas. Mas principalmente falava sobre a transformação que aconteceu dentro dele. Ele dizia: "Eu não mudei minha vida quando minha situação mudou. Minha vida começou a mudar quando minha mente mudou." Essa frase tocava muitas pessoas, porque carregava uma verdade profunda. Muitos esperam uma mudança externa para então mudar internamente. Mas grandes transformações acontecem na ordem inversa. Primeiro muda o pensamento, depois mudam as atitudes. Então mudam os resultados. Essa é uma das maiores leis do crescimento. A mente é a origem, as ações são as sementes, os resultados são a colheita. Daniel compreendeu que uma pessoa não recebe apenas aquilo que deseja, ela recebe aquilo que está preparada para sustentar. Por isso, ele continuava trabalhando sua mente todos os dias, ele continuava aprendendo, continuava buscando sabedoria, continuava fortalecendo sua fé, porque ele sabia que o crescimento nunca termina. Uma das maiores armadilhas do sucesso é acreditar que você chegou ao fim. As pessoas que realmente evoluem entendem que cada conquista abre uma nova responsabilidade. Cada nível alcançado exige uma nova versão de você. Cada vitória pede mais sabedoria. Daniel lembrava constantemente de uma lição que aprendeu. A pessoa que conquista riqueza sem construir caráter pode perder tudo. Mas a pessoa que constrói caráter sempre encontrará um caminho para recomeçar. Porque oportunidades podem desaparecer, mercados podem mudar, circunstâncias podem se transformar. Mas uma mente treinada sempre encontrará novas possibilidades. Certa manhã, Daniel voltou ao lugar onde costumava caminhar quando sua vida parecia sem direção. Ele ficou parado observando a paisagem. O mesmo lugar onde um dia ele questionou seu futuro, agora era o lugar onde ele refletia sobre sua transformação. Ele sorriu, não porque sua vida havia sido perfeita,
mas porque percebeu que cada batalha tinha um significado, cada lágrima tinha ensinado algo, cada obstáculo tinha fortalecido sua alma. Ele fechou os olhos e agradeceu. Obrigado pelas dificuldades que me ensinaram perseverança. Obrigado pelos momentos de silêncio que me ensinaram a ouvir. Obrigado pelos desafios que me transformaram na pessoa que eu precisava me tornar. Naquele momento, Daniel entendeu a maior mensagem daquela passagem bíblica. A prosperidade verdadeira não é apenas receber uma bênção, é se tornar uma bênção. É usar aquilo que você aprendeu para iluminar o caminho de outras pessoas. É transformar conhecimento em ação. É transformar sucesso em serviço. É transformar conquistas em legado. Porque no final da jornada, a pergunta mais importante não será quanto você acumulou, mas sim quantas vidas foram melhores porque você existiu. Daniel havia chegado a uma nova fase, mas ainda faltava a última revelação, a lição que uniria tudo: a mente, a fé, a ação, a disciplina, a gratidão, o propósito. Tudo fazia parte de uma única verdade, e no último capítulo, Daniel descobriria o significado completo da passagem que transformou sua vida. Ele entenderia, porque os maiores construtores de riqueza sempre protegeram uma coisa acima de tudo: a força da sua mente e a conexão com seu propósito. Depois de muitos anos de aprendizado, desafios e transformação, Daniel finalmente compreendeu a mensagem que havia procurado durante toda a sua jornada. Ele percebeu que a passagem bíblica que tanto estudava nunca foi apenas sobre dinheiro. Nunca foi apenas sobre conquistas materiais. Nunca foi apenas sobre alcançar uma posição melhor na vida. A verdadeira mensagem era muito mais profunda. Antes de Deus colocar algo grandioso nas suas mãos, Ele trabalha para construir algo grandioso dentro do seu coração. Porque a maior riqueza que uma pessoa pode possuir não está naquilo que ela guarda, está naquilo que ela se torna. E essa foi a descoberta que mudou para sempre a visão de Daniel sobre prosperidade. Ele entendeu que uma pessoa pode perder dinheiro e reconstruir, pode perder oportunidades e criar novas, pode enfrentar fracassos e recomeçar. Mas quando uma pessoa perde sua fé, sua determinação e sua capacidade de acreditar em si mesma, ela perde a força que cria todas as conquistas. Por isso, ele passou a proteger sua mente acima de tudo. Ele sabia que pensamentos eram sementes, sabia que palavras eram ferramentas, sabia que atitudes eram construções e sabia que todos os dias uma escolha estava sendo feita. Ou ele alimentava sua visão ou alimentava seus medos. Ou ele fortalecia sua fé ou fortalecia suas dúvidas. Ou ele caminhava em direção ao propósito ou permanecia preso às antigas limitações. E eu pergunto a você: qual pensamento tem governado sua vida nos últimos anos? O pensamento de alguém que acredita que nasceu para vencer, ou o pensamento de alguém que aceitou viver limitado? Porque muitas pessoas não fracassam por falta de capacidade. Elas fracassam porque abandonam seus sonhos antes que eles tenham tempo de florescer. Daniel aprendeu que grandes realizações exigem paciência. A árvore que hoje oferece sombra um dia foi apenas uma pequena semente. O rio que hoje atravessa grandes distâncias, um dia começou como uma pequena fonte. E uma grande vida também começa com pequenas decisões tomadas todos os dias. Ele olhou para trás e lembrou do jovem que era. O jovem inseguro, o jovem que carregava medo, o jovem que acreditava que suas circunstâncias eram maiores do que sua capacidade. E percebeu algo poderoso. A pessoa que ele mais precisava vencer nunca esteve do lado de fora. Era a versão antiga dele mesmo, a versão que duvidava, a versão que desistia, a versão que permitia que outras pessoas definissem seus limites. Mas aquela versão havia ficado para trás, porque uma mente renovada cria uma nova realidade.
Daniel continuou repetindo os princípios que transformaram sua vida: pensar com propósito, agir com coragem, persistir com fé, aprender constantemente, servir com humildade, agradecer em todos os momentos. Ele descobriu que a verdadeira prosperidade não era uma linha de chegada, era uma forma de viver. Era acordar todos os dias sabendo que existe algo maior para construir. Era entender que cada talento recebido carrega uma responsabilidade. Era usar seus dons para criar valor no mundo. A passagem bíblica que muitos ricos conheciam revelava um princípio eterno: a abundância começa dentro. E riqueza exterior é apenas um reflexo da riqueza interior. Uma mente cheia de medo cria limitações. Uma mente cheia de fé cria possibilidades. Uma mente cheia de propósito cria caminhos. E foi assim que Daniel compreendeu a maior lição de sua vida. O maior investimento que uma pessoa pode fazer é investir em si mesma. Invista no seu conhecimento. Invista na sua disciplina. Invista na sua mentalidade. Invista na sua fé. Porque aquilo que você constrói dentro de você, ninguém pode tirar. Podem tirar uma oportunidade, podem fechar uma porta, podem questionar seus sonhos, mas ninguém pode tirar uma mente preparada e um espírito determinado. Na última noite dessa jornada, Daniel voltou ao espelho. O mesmo espelho onde anos antes ele havia prometido que mudaria sua vida. Ele olhou para si mesmo e sorriu, não porque havia alcançado tudo, mas porque havia se tornado alguém diferente. Ele disse: eu sou capaz. Eu tenho uma missão. Minha fé é maior que meus medos. Minha mente cria possibilidades. Eu não fui criado para viver preso às limitações. Eu estou construindo uma vida de propósito e abundância. E naquele momento ele entendeu. A maior vitória não era ter chegado a um lugar diferente. Era ter se tornado uma pessoa diferente durante o caminho. Porque o verdadeiro segredo da prosperidade nunca esteve escondido em uma conta bancária. Esteve escondido em uma decisão. A decisão de acreditar. A decisão de agir. A decisão de nunca desistir. E talvez você esteja ouvindo essa história hoje porque existe algo dentro de você esperando para despertar. Talvez você tenha passado por dificuldades. Talvez tenha enfrentado momentos em que pensou em parar. Talvez existam sonhos que você deixou de lado porque acreditou que eram impossíveis. Mas lembre-se, uma semente não deixa de ter valor apenas porque ainda está enterrada. O tempo de preparação não é tempo perdido. Os desafios não são o fim da história. Eles são parte da construção. Acredite na capacidade que Deus colocou dentro de você. Fortaleça sua mente, proteja seus pensamentos. Tome uma decisão hoje, porque o futuro que você deseja começa com a escolha que você faz agora. Eu quero deixar uma última pergunta para você. Se você acreditasse completamente no seu potencial, qual seria o primeiro passo que você tomaria hoje? Não espere amanhã, não espere o momento perfeito. A transformação começa quando uma pessoa decide agir. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, porque aqui compartilhamos histórias e ensinamentos para fortalecer sua mente, sua fé e sua busca por uma vida de propósito. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar. E escreva nos comentários: eu acredito no meu potencial. Minha mente está preparada para a prosperidade. Nunca se esqueça, a riqueza começa na mente, a fé fortalece o caminho e a ação transforma sonhos em realidade. Até a próxima jornada.